Conhecendo. Oferecimento. Fripai Alimentos, qualidade na sua mesa, com inspeção do Ministério da Agricultura. Boa tarde, tudo tranquilo? A partir de hoje, sempre aos sábados, à 13h, nós vamos viajar juntos pelo conhecimento. Nesse primeiro programa, o tema é o transporte coletivo, um desafio na maioria das cidades. Eu sou Michele Pacheco e o Conhecendo volta em 1 minuto. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. Os bondes começaram a ser usados no Brasil no final do século XIX e Juiz de Fora foi a 4ª cidade do país a adotar esse meio de transporte. Os primeiros veículos, que ainda eram com tração animal, começaram a circular no dia 15 de novembro de 1881. Apaixonado por história e com o desejo de preservar as memórias dos bondes, o repórter fotográfico Aelson Amaral escreveu esse livro, que hoje é considerado o mais completo e único registro com fotos e textos sobre esse meio de transporte em Juiz de Fora. Aelson, durante essa pesquisa, você ouviu muitas histórias, muitos relatos. Qual foi o impacto do bonde sendo implantado em Juiz de Fora? Pelo que a gente vê das pesquisas, teve um trabalho, foi uma coisa nova, uma grande novidade para Juiz de Fora e a região, porque praticamente foi a 4ª cidade brasileira a ter bonde puxado a cavalo. Em 1905, a Companhia Mineira de Eletricidade comprou a empresa de bondes e um ano depois começaram a circular os primeiros veículos elétricos. Aelson, o fato da cidade ter a primeira hidrelétrica da América Latina facilitou essa mudança? O que mudou na cidade com relação a isso? Para você ter ideia, São Paulo em 1900 era lampião, Juiz de Fora já tinha energia elétrica, tanto para a indústria e como para o consumidor. E aí a própria companhia se interessou pelo transporte de bonde. Aí implantou-se o transporte de bonde em 1906, com várias linhas. E interessante que os bondes vieram, acho que 1 ou 2 bondes dos Estados Unidos, e eles fizeram os outros bondes aqui. Isso criou trabalho, desenvolvimento, empregos. A prefeitura, em 1954, assumiu o serviço dos bondes, criando o DAB, que é o Departamento Autônomo de Bonde, que ficou até 1969. Aelson, uma coisa que me chamou a atenção nas fotos antigas que você me mostrou e também no livro é que as pessoas estavam sempre bem arrumadas, muita gente nos pontos dos bondes. Esse meio de transporte fazia parte da vida social das pessoas também? Muitas pessoas conheceram as suas esposas paquerando no bonde. Meu pai, que sempre fala que ficava esperando os bondes chegarem para olhar os joelhos das moças. No sábado à tarde, aqui na rua, próxima aqui na avenida, na Rua Alves, as pessoas vinham para ir no cinema, assistir a sessão de cinema e vinham tudo de bonde. Então tem uma história a contar. Teve várias pessoas que conheceram no bonde, casaram e os filhos continuaram andando no bonde, certo? Nas entrevistas que eu fiz, praticamente todo mundo fala bem do bonde. Na década de 60, a cadência lenta e charmosa dos bondes perdeu espaço para a velocidade do progresso. Em 68, o então prefeito Itamar Franco decretou o fim do serviço autônomo de bondes. No ano seguinte, a última viagem foi comemorada com festa. Eu entrei em contato com várias pessoas que assistiram, inclusive com pessoas que fotografaram. Foi assim, uma festa e não. Porque houve depredação, quebraram os bondes, foram pendurados, uns soltaram foguete, falando que aquilo era um atraso para a cidade, outros que tinha que vir um progresso. E isso criou, na época, no levantamento que eu fiz, uma certa
desarmonia, porque as pessoas ficam esperando. Você tem que imaginar, em 69 você estava em plena ditadura, você não tinha informação de nada, você não podia falar nada, nem saber o que estava acontecendo, então era fácil essa manipulação. E nas entrevistas, eu lembro que tem várias pessoas falavam assim, a prefeitura não fazia investimento nos bondes para ele enguiçar, para ele quebrar, para irritar os passageiros. Pô, puxa vida, isso aí que está muito atrasado, não precisamos de ônibus, não precisamos disso. Então a gente percebe hoje que houve, entre parênteses, uma manipulação. Não sei, né? As pessoas comentam muito sobre isso. Uma década antes do fim dos bondes, Juiz de Fora tinha 38 veículos como esses. Só 2 foram preservados e tombados em 1988 como patrimônio municipal. Eles guardam algumas curiosidades. Você sabia, por exemplo, que a gíria almofadinha surgiu com os bondes? Esses bancos de madeira são muito duros e, para tornar a viagem mais confortável, alguns passageiros traziam almofadas. O gesto era considerado uma frescura e a expressão usada na hora. Ao contrário do meio de transporte, ela sobreviveu a várias gerações. Com a saída dos bondes, a Avenida Barão do Rio Branco passou por reformas. Os trilhos foram removidos e os ônibus ganharam destaque no transporte coletivo. Para organizar o serviço, várias mudanças foram feitas. Nos anos 80, no governo Melo Reis, a avenida ganhou os contornos que tem hoje, com a pista central reservada para ônibus e veículos de emergência. O número de empresas de transporte público passou de 27 para 8. Nós podemos dizer que o transporte público de Juiz de Fora, até a década de 1980, ele vivia de uma forma bastante precária. A partir daí passou-se a ter um controle efetivo do transporte público, que até então as próprias empresas que administravam. E a partir de 1980, com esse advento, pode-se dizer que foi uma grande mudança, as empresas tiveram a conotação e quem ganhou com tudo isso foi os usuários de transporte urbano de Juiz de Fora. Na época das mudanças, a grandiosidade do projeto deu ao prefeito o apelido de atrevido. Em 3 décadas, o aumento da frota e da população sobrecarregou o trânsito e tornou urgente uma nova intervenção. É o que vamos abordar no próximo bloco. Juiz de Fora é cortada de norte a sul pela linha férrea. Ao contrário do passado, hoje os trens que param a rotina apressada dos motoristas levam apenas carga. Desde a extinção dos bondes em 1969, o transporte de passageiros saiu dos trilhos e ganhou as ruas e avenidas da 4ª maior cidade de Minas Gerais. As intervenções viárias feitas na década de 80 priorizaram os ônibus, que ganharam pistas exclusivas nas principais avenidas. O mergulhão agilizou a passagem pelo trecho com linha férrea na Avenida Rio Branco. As mudanças seguiram o modelo americano de tráfego, que ficou saturado com o aumento da frota e da população. Para resolver o problema, é preciso superar alguns desafios. Traz tudo, é Morro da Glória, é trem passando. E haja reclamação. Haja reclamação, haja cobrador e motorista. Eu tive que vir aqui embaixo, aqui na psicóloga aqui, eu tive que chegar atrasado ainda, filho, porque o ônibus atrasava lá em cima, atrasa aqui embaixo ainda. Ficar aqui esperando esse tempo todo aqui e o ônibus não vir, né? E nesse horário a gente tem que tomar cuidado para não ser arrastado pelo pessoal. Vai perder a vaga. Com certeza. Nossa, não vai dar pra entrar amanhã. Se não correr, fica difícil. Fica difícil. Quantos que a senhora já perdeu hoje? Uns 4. Sempre cheio. Sempre assim. Tem 1 hora esperando o bairro industrial. Até agora nada. E os ônibus de bairros mais distantes são mais complicados para vocês? Mais complicado. Aí, como é que vai entrar com criança em pé até em casa? Basta ficar alguns minutos nos pontos para confirmar as reclamações. O secretário de Transporte e Trânsito analisa o problema. Hoje a gente tem congestionamento de ônibus na Getúlio Vargas e na Rio Branco. E esse excesso de veículos nas pistas exclusivas de ônibus no centro da cidade tem contribuído para piorar o nosso rendimento operacional. O que isso traduz na prática para o usuário? Aumento do tempo de viagem e redução de horários ao longo do dia, porque o ônibus não consegue voltar para fazer uma outra viagem. O aumento da frota de coletivos em Juiz de Fora está fora de questão. E é fácil entender por quê. Um estudo da Cetra revelou que os motoristas de ônibus não conseguem ultrapassar os 4 km por hora nesse trecho da Avenida Getúlio Vargas nos horários de pico. Se um passageiro descer e seguir a pé num passo apressado, é bem capaz de ir mais rápido.
Um dos motivos da lentidão é o número de pontos. A comparação com Belo Horizonte assusta. Em Juiz de Fora, existem 1.100 pontos e 600 ônibus para atender em torno de 9 milhões de passageiros por mês. Já a capital mineira tem 900 pontos e 3 mil coletivos para atender 23 milhões de passageiros. Tem registros aqui de pontos a 50 metros um do outro. Isso reduz muito a capacidade operacional do sistema e faz com que o tempo de viagem aumente muito. Então a gente vai ter que trabalhar em conjunto com a comunidade para que a gente consiga aumentar essa velocidade operacional. Para quem sonha em ver os políticos enfrentando pontos e veículos lotados, aí vai uma imagem rara. O vereador Wanderson Castelar mora na zona norte da cidade e faz sempre o trajeto de ônibus. Eu acho que se os nossos membros do Executivo, aqueles que de fato têm poderes em relação e condições de alterar essa realidade, se eles fizessem isso de uma maneira mais rotineira, com toda certeza esse problema já teria sido pelo menos minorado. Inclusive com a aplicação da lei, que a Câmara aprovou por unanimidade, já foi sancionada há mais de um ano, obriga a Prefeitura a publicar todo mês um relatório contendo informações sobre o cumprimento de horários. Algumas propostas já foram colocadas em prática para melhorar o trânsito, mas não foram mantidas. O Plano Diretor de Transporte Urbano previa a construção de terminais de transbordo. O do bairro Santa Lúcia foi o único implantado. 80 coletivos foram trocados por 10 articulados, agilizando o trânsito na área central. Assinamos um contrato da ordem de 29 milhões e que, ao fim de 2005, nós terminamos com um investimento de 45. E o que vinha a calhar esses investimentos? Justamente na construção de uma nova modalidade para o transporte urbano de Juiz de Fora, que seria a troncalização. As filas e os atrasos na fase de adaptação deixaram os passageiros insatisfeitos. As cobranças levaram o então prefeito Alberto Bejani a rever o projeto e desativar o terminal. Ao invés de corrigir algumas distorções que existiam de linha para linha, e simplesmente, numa canetada, resolveu encerrar esse tipo de modal, que já estava funcionando há cerca de um ano, trazendo a economia cerca de 250 mil, quase 300 mil quilômetros, aquele terminal em funcionamento, que aos números de hoje passaria de R$1 milhão. A mobilidade urbana não é um desafio só em Juiz de Fora. Um transporte público de qualidade, com alternativas para agilizar o trânsito, é uma meta mundial. Em várias cidades europeias, os governantes demonstram muita preocupação com o transporte público. Por isso, nos pontos em Paris, além de proteção, os usuários encontram informações importantes. Nesse quadro, a gente tem a forma de utilização correta do transporte, mapas de quarteirões, todas as linhas e, principalmente, os pontos onde os coletivos cruzam com outros tipos de transporte. O bilhete eletrônico agiliza a passagem e a educação faz com que os passageiros passem o cartão mesmo sem o olhar atento de um cobrador. Marcelo mora há pouco mais de 2 anos na Cidade Luz e aponta o que gostaria de ver implantado no Brasil. Paris, apesar de ser uma metrópole, ela tem pouquíssimas linhas de ônibus. Então, eu acho que talvez essa fosse uma boa solução, que menos linhas de ônibus, mas que elas tivessem uma abrangência maior e que acho que é uma das coisas que mais nos incomoda, é nunca saber o horário que o ônibus vai passar. Se a gente for ali embaixo, no ponto de ônibus, você verá que está marcado que o ônibus X vai passar dentro de X minutos e ele vai passar e ele sempre tem um trajeto muito inteligente. Eu faço a carteirinha mensal que custa hoje 67 euros por mês, que te dá acesso a todos os modais ilimitados. Se a gente pensar que 67 euros são R$200 mais ou menos, e que você tem acesso ao Tramway, ao RR, à bicicleta, ao ônibus, não é efetivamente um custo elevado, até porque a maior parte é pago pelas empresas. Em Londres, mesmo nas temperaturas mais baixas, quando a neve complica o tráfego, o passageiro consegue se programar a partir dos avisos eletrônicos sobre linhas, pontos e horários. Os coletivos têm GPS e os possíveis atrasos são atualizados nos painéis. Já em Roma, algumas ruas do centro histórico têm limitação de tráfego, sempre com preferência para o transporte coletivo. Os trens e os metrôs são outra estratégia importante, adotada nas principais cidades da Europa.
Com escalas rigorosas, eles raramente atrasam. E quando isso ocorre, o passageiro é informado pelos letreiros luminosos. Vagões lotados são raros. E com o horário cumprido, o passageiro tem mais opções e escapa de se espremer para não perder o trem. E para quem quer admirar a paisagem sem pressa, as bicicletas de aluguel são uma opção saudável e ecologicamente correta. Depois do intervalo, vamos mostrar alternativas viáveis para a quarta maior cidade de Minas. Os ônibus seguem juntos e formam uma fila longa ao sair dos bairros e seguir para o centro. A sobrecarga de coletivos na área central é um problema que a Cetra espera resolver ainda neste início de ano. Nosso sistema hoje, ele parte do princípio que cada bairro tem um veículo que vai até o centro. E todas as pessoas precisam chegar ao seu trabalho, ao seu estudo, mais ou menos na mesma hora. Então, o horário comercial de Juiz de Fora, que é em torno de 8 a 9 horas, todo mundo tem que chegar no centro nesse horário. O principal corredor, a fila é inevitável no sistema atual. Se a gente tivesse um sistema integrado que permitisse que as pessoas acessassem bolsões e a partir dali elas pudessem seguir no ônibus com direção ao centro, isso evitaria as filas e a gente teria a possibilidade de utilizar melhor a quantidade de veículos que a gente tem no sistema. A estratégia resolveria parte dos problemas de sobrecarga no trânsito da área central, mas o número de ônibus ainda seria grande, em ruas que estão com a capacidade saturada. Outra opção é o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Ele foi implantado em várias cidades europeias e pode ser uma alternativa a longo prazo aqui para Juiz de Fora. Mas para que uma cena como essa se torne realidade, é preciso que o município busque recursos e invista uma soma elevada em redes de eletricidade e também em infraestrutura. Barcelona, na Espanha, fez isso e agrada passageiros de toda parte do mundo. Você se sente valorizado nos seus impostos. Você tem retorno daquilo que você paga. Esse que é o grande trunfo em Barcelona. É impressionante o transporte deles lá. Eu, por exemplo, trabalho numa cidade a 30 quilômetros daqui e vou de ferrocarriles todos os dias. Eu saio de casa, pego o metrô, pego o trem e em 40 minutos eu estou no meu trabalho. Você evita o estresse no trânsito, tem um transporte rápido porque é pontual. E sim, ele é cheio, mas ele é cheio principalmente por causa da qualidade. Não é uma inviabilidade técnica de se ter um transporte sobre trilhos de Juiz de Fora. O que a gente tem que avaliar é que hoje a gente tem um sistema sobre rodas, que é o nosso sistema por ônibus, que ele precisa de melhorar o funcionamento, a gente precisa aproveitar melhor o que a gente já tem. E esse investimento num sistema integrado, com um gerenciamento dos horários, com GPS nos ônibus, para que as pessoas saibam o horário certo que o ônibus vai passar, que dê mais confiabilidade ao sistema, eu acho que pode postergar um pouco esse investimento em um sistema sobre trilhos que, no momento, a cidade não tem como fazer. Então, não se trata aqui de defender um modo ou outro específico de transporte. Trata-se de usar melhor os recursos existentes e sim, se a gente chegar no limite de capacidade do sistema de ônibus, a gente passa a investir em sistemas sobre trilhos. Agora, antes desse passo maior, a gente tem que arrumar nossa casa. Está faltando uma arrumação geral na casa. O presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB acha que a linha férrea pode ser a resposta para os problemas de trânsito, mas não com o VLT. O VLT é muito caro, não justifica esse valor ou esse ônus para uma cidade como a nossa. Então, o que eu posso dizer é que se realmente acontecer de um dia a linha do trem puder ser substituída por uma linha em torno da cidade, com certeza vai ser muito bom para a cidade em poder usar e usufruir desse transporte de massa que é o VLT. Todas essas propostas estão em estudo e podem integrar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que deve ficar pronto até abril de 2015. A única certeza é de que qualquer solução escolhida vai precisar de tempo para ser implantada. E o sucesso da mudança depende dos projetos de educação para o trânsito. Os atos de vandalismo aumentam o custo de manutenção do sistema e trazem prejuízos a todos os envolvidos. Então eu aproveito a oportunidade e peço à população de Juiz de Fora que nos dê uma oportunidade para nós mesmos. Porque eu estou cansado de frequentar outras cidades e não vejo tamanha depredação como a gente vê com os nossos coletivos, com os nossos pontos de ônibus.
e colocando em risco, inclusive, as pessoas que estão dentro dos ônibus. Quando a gente depreda uma coisa que é de todo mundo paga por isso. Então, a gente tem que buscar conscientizar as pessoas de que o que está na rua não é de ninguém, é seu também. Para que essa realidade mude, poder público, empresas e população precisam estar em sintonia. Todos vamos ter que fazer o nosso sacrifício, que a população se junte à Cetra nesse momento, para que a gente busque uma solução em conjunto. A gente vai precisar de um pacto com a sociedade mesmo. Com certeza, cada um de nós é muito importante para que essa corrente pelo transporte público de qualidade dê certo. Mande suas sugestões pelo nosso e-mail e pelo nosso Facebook. E a gente se vê no sábado que vem, à 13h. Até lá.